Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que me cativa e que sempre que eu vejo alguma coisa na internet sobre isso, seja num vídeo no YouTube, um texto, um post num grupo no Facebook, eu paro e presto atenção porque é um assunto que eu amo. Justamente pela pegada de lenda urbana que ele tem, esse espírito de será que é verdade ou não, que são as minhas creepypastas favoritas. A tradição milenar de contar histórias de fantasmas ao redor da fogueira recebeu uma atualização digital com as creepypastas. Histórias assustadoras ou memes que se espalharam pela internet e se tornaram populares justamente por causa dos fóruns da internet. Elas podem começar completas já de uma vez só, você já lê a história de uma vez com a história completamente finalizada, ou também elas podem ir sendo alimentadas pelas pessoas na internet. Eu confesso que isso é o que eu acho mais legal na creepypasta. Muito difícil falar, creepypasta. Esse espírito de uma pessoa me disse, outra pessoa me falou, que vai se completando e gerando uma história viva, né? Ela ganha vida na internet. Normalmente, as minhas creepypastas favoritas funcionam desse jeito, mas tem creepypastas que já vêm como uma história completa, e também são muito boas. Na minha lista aqui de creepypastas favoritas eu vou falar um pouco de histórias mais ou menos dentro desses dois tipos, né? E por ser um fruto da internet criado dentro das plataformas digitais, ela tem um ar muito mais próximo da nossa realidade do que as antigas lendas urbanas que a gente cresceu ouvindo na nossa infância. Principalmente se você for uma pessoa aí dos anos 80 e anos 90, com lendas urbanas do tipo Loira do Banheiro, com a história dos palhaços que sequestravam as crianças no meio da rua, com a clássica história do bebê diabo, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Essas lendas urbanas tipicamente brasileiras, né? Só que hoje em dia essas lendas urbanas elas já não funcionam tão bem pra essa geração mais nova. E até mesmo pra gente, sabe? Justamente por causa da internet. No End House. Ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal falando de várias séries de terror que as pessoas não dão tanto valor, mas deveriam, porque são séries muito boas. E entre elas eu citei a série Channel Zero, que é uma série baseada, resumidamente, em creepypastas. Cada temporada é baseada numa creepypasta diferente. E eu vou falar de duas temporadas aqui, especificamente, porque elas englobam duas das minhas creepypastas favoritas. A primeira, que eu mais amo, e inclusive a melhor temporada de Channel Zero até agora, é a No End House, baseada na creepypasta No End House. A creepypasta em si é um pouco diferente da temporada de Channel Zero, mas de uma forma resumida, é uma creepypasta que fala de uma história de uma casa. Sabe aquelas casas que tem nos Estados Unidos? Que são montadas e planejadas especificamente pro Halloween? Como se fossem um trem fantasma, uma noite do terror do Play Center, mas montadas de uma forma amadora. É bem comum nos Estados Unidos, tem bastante disso lá na época do Halloween. As pessoas criam as suas casas assustadoras, né? Eles chamam de spooky houses. Tem ingresso ou vão se popularizando pela internet. Então alguém posta no Facebook ou no Twitter: ah, tem uma spooky house ou uma haunted house nesse lugar aqui. Manda a localização e as pessoas vão. Você cobra entrada ou não, enfim, é bem variado. E tem esse ar de ser uma coisa amadora e bem assustadora. Inclusive tem um filme de terror muito bom, olha eu linkando o assunto, puxando o outro, que se chama The Houses October Built. Eu acho que em português se chama As Casas que Outubro Construiu. Eu falei sobre esse filme num vídeo que eu fiz sobre filmes dentro do subgênero de terror found footage. E é um filme bem interessante, ele também trabalha essa questão dessas casas pra assustar as pessoas. Enfim, No End House, voltando. Na história, o personagem principal, ele descobre uma casa dessas, nova, que chegou na cidade, ela é meio que itinerante, ela vai de lugar em lugar nos Estados Unidos, no Canadá, e você nunca sabe onde ela vai estar, porque depois ela desaparece. Você descobre ela mais ou menos por corrente de WhatsApp, por pessoas que mandam pra você no Facebook, por um vídeo que você recebe, então já tem esse ar meio de você não saber a origem e nem quem criou a casa. E na creepypasta, no texto, o personagem principal é um menino chamado David. Ele se vê empolgado, ele tem os traumas dele, ele se vê muito empolgado pra visitar essa casa com os amigos, meio que pra impressionar os amigos, sabe? O que eu acho que é uma abordagem muito diferente da série, da temporada da No End House, na série Channel Zero, porque na série tem uma carga dramática um pouco maior, e a personagem principal é uma menina, um pouco diferente e tal, e até a ordem dos acontecimentos é diferente. Mas, de forma resumida, essa casa ferra com a sua cabeça e tem toda aquela ideia de o que é real, o que não é. Será que o que a gente tá vendo aqui é uma coisa que foi programada, estipulada e pensada pra eu me sentir assim, assustado? Será que estão ferrando com a minha cabeça? Mas como que estão fazendo isso? Será que eu saí da casa mesmo? Será que eu ainda tô dentro da casa? Tem uma pegada de terror psicológico muito boa e eu acho que é uma creepypasta maravilhosa dentro nesse sentido.
Ainda falando de creepypastas que foram adaptadas para essa série Channel Zero, tomando cuidado para esse vídeo não virar um vídeo sobre Channel Zero e não sobre creepypastas no geral, tem uma creepypasta muito maravilhosa que se chama Candle Cove, e é a primeira temporada da série Channel Zero. Eu não gostei tanto dessa adaptação pra série, eu achei ela um pouco fraca, apesar dela ter uns efeitos práticos muito legais, mas a história em si é muito assustadora e remete muito a uns clássicos que a gente já viu quando a gente era criança. E até mais modernos, assim, que foram adaptados recentemente, como, por exemplo, It, como, por exemplo, Stranger Things. Aborda traumas de infância, coisas que só as crianças são capazes de ver e que os adultos não conseguem ver. Candle Cove é uma creepypasta que conta a história de um grupo de amigos de uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos que, quando era criança, foi assombrado por um programa de TV que só essas crianças conseguiam ver. Você sintonizava a TV naqueles canais, tipo Channel Zero mesmo, sabe? Você sintonizava num canal que não tem nada, que é só chiado, e tinha uma rádio pirata, um canal de TV pirata que transmitia esse programa de TV, que era um negócio muito assustador. Um show de marionetes. Tinha alguns personagens bem marcantes pra criança, assim, tinha pirata, um menininho que ajuda o pirata, um esqueleto, são personagens muito caricatos pra criança e muito fáceis de ficar na memória delas. E aí esse programa de TV meio que fazia as crianças fazerem coisas que elas não queriam. No começo da história, algumas crianças morrem, outras desaparecem, enfim, e aí você acompanha depois uma dessas crianças que cresceu, virou adulta e precisou voltar pra lá porque parece que esse programa voltou a passar na cidade. Uma coisa bem It mesmo, assim, sabe? Só que com uma pegada mais bizarra, porque não chega a ser um spoiler, mas envolve algumas dúvidas de tipo, será que é um culto? Como que será que essas imagens são colocadas dentro da TV? Você não tem muitas respostas, mas o jeito que a história é narrada deixa um ar muito interessante e ela tem uns personagens muito assustadores. Abordar essa ideia de que só as crianças estão vendo e aquilo está afetando a cabeça das crianças de uma maneira surreal, assim, é muito interessante. Lembra bastante It e lembra bastante uma vibe que eu senti em True Detective na primeira temporada. Eu já fiz um vídeo aqui, faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo também se você se interessar, justamente sobre True Detective, que eu senti que tem uma vibe meio parecida. A terceira creepypasta que eu vou falar aqui, que é uma das minhas favoritas e eu ouso dizer que talvez uma das que eu mais tenha gostado depois de No End House, é a Borrasca. Essa creepypasta mexeu muito comigo porque ela quase não parece uma creepypasta, assim. Enquanto essas outras têm essa vibe meio copia e cola, sabe? Alguém escreveu, tem algumas coisas que não estão num formato de texto muito apurado, uma coisa bem que parece que alguém te contou e você publicou no fórum, sabe? Borrasca não, ela já tem uma vibe bem de conto mesmo, parece você tá lendo um conto, um livro, tira um pouco essa vibe de será que é uma coisa real, será que isso aconteceu? Mas mesmo assim não tira o mérito de ser uma história incrível, incrível. É sobre um menino que perde uma pessoa muito próxima, essa pessoa desaparece, a irmã dele desaparece quando ele é jovem, e ele passa alguns anos da vida dele traumatizado por causa desse desaparecimento, e ele não sabe o que aconteceu com ela. Numa cidadezinha pequenininha dos Estados Unidos, algo típico, bem típico, é nas montanhas. E ele não sabe o que aconteceu com a irmã, ele fica desesperado pra tentar saber e descobrir, mas depois ele desencana e deixa pra lá porque ele era muito pequeno. Ele vai crescendo, chega na adolescência e ele se pega no meio dessa narrativa. E é um negócio muito pesado, assim, porque parece que tem toda uma vibe da cidade inteira escondendo alguma coisa, ele sentindo que tem algo acontecendo muito maior do que ele pode imaginar e do que tá na capacidade dele de resolver, ele e alguns amigos dele. Mas mesmo assim ele vai e se envolve pra ir atrás. E esse ar conspiratório de algo muito maior é um sentimento que você sente ao longo de toda a creepypasta. E o final é muito perturbador e muito tenso. Tem uma coisa que acontece nessa cidadezinha que é um som que vem das montanhas e parece um som muito gigantesco e de difícil compreensão humana. E ele acontece esporadicamente nas montanhas. Ninguém sabe direito de onde vem. Como as crianças sempre vão acampar lá perto e andam ali por perto, elas ouvem o som, as pessoas da cidade ouvem o som, mas ninguém fala o que tá acontecendo, ninguém explica o que tá acontecendo e agem como se nada tivesse acontecido. Se a cidade inteira soubesse que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas não falasse sobre. É realmente uma creepypasta maravilhosa, tem uma pegada meio Harry Potter, não na parte mística e de bruxaria nem nada disso, mas nessa vibe da união dos personagens. Parece que tá lendo um livro mesmo, um conto. É muito bom. Uma outra creepypasta que eu sou apaixonada e que eu sempre recomendo é a creepypasta Relatos de um Oficial de Resgate.
Tem um podcast que eu escuto e eu já recomendei no meu Instagram, inclusive muitas vezes, que se chama Mundo Freak Confidencial. O primeiro podcast grande de terror, assim, e de casos insólitos e de coisas sobrenaturais. E esse podcast fez uma dramatização dessa creepypasta, do relato de um oficial de resgate, no especial de Halloween que eles fizeram ano passado. E tá maravilhoso. Eu raramente recomendo mídias de áudio ou de vídeo quando a gente tem uma base em texto tão boa, mas nesse caso, eu acho que nem é necessário ler a creepypasta original. Basta ouvir a dramatização do podcast Mundo Freak, que tá perfeita, conseguiu me deixar muito mais perturbada do que eu fiquei lendo a creepypasta. Também deu um ar que as creepypastas fazem tão bem, que é esse ar de veracidade, sabe? Parece que você tá ouvindo um relato mesmo, de tão bem feita a dramatização é. Relato de um oficial de resgate é uma creepypasta que fala isso mesmo. União de fitas e de contos, de causos, que um oficial de resgate viveu trabalhando numa daquelas florestas dos Estados Unidos, sabe? É comum isso, né? Naquelas reservas florestais gigantescas que tem nos Estados Unidos, tipo Yosemite e umas outras. Tem trocentas espalhadas pelos Estados Unidos. E essa creepypasta conta a história desse guarda florestal que trabalha dentro de uma dessas reservas florestais. E ele conta umas coisas muito bizarras, de um jeito tão natural, com essa pegada de tipo, postou um relato, depois de um tempo foi lá e postou outro, e aí contou um relato de um amigo que também trabalha como guarda florestal, e outro amigo que também trabalha com resgate dentro dessas florestas, então dá esse ar de veracidade, do tipo, eu estou contando algo que eu não posso contar. Tem uns elementos muito assustadores dentro da creepypasta, sabe? Tem uns elementos que realmente perturbam, assim, a criação dos personagens, cada um diferente que aparece dentro de cada relato, é muito bem feita, e são personagens que não sei se devo falar os detalhes dos personagens, eu só acho que vocês devem ouvir ou ler a creepypasta, mas eu recomendo que vocês escutem. Tem alguns elementos em comum que aparecem em todos os relatos. Tem uma coisa que não vai estragar tanto contar, mas é a presença de uma escada, que ela sempre aparece em algum lugar diferente da floresta em si, escadas diferentes e em formatos diferentes e de tamanhos diferentes, que aparecem do nada no meio da floresta. E a única coisa que o oficial de resgate diz é pra você não subir, porque quando você sobe algo muito ruim acontece. Enfim, tem toda essa pegada de lenda urbana no suprassumo da beleza da doçura do que é uma boa lenda urbana. Essa creepypasta é maravilhosa e ela tá ali pau a pau com o Borrasca, mas a diferença é que enquanto o Borrasca, pra mim, ela é mais forte, ela parece um conto, Relato de um Oficial de Resgate parece algo muito verdadeiro. Super recomendo, eu vou deixar o link do podcast aqui embaixo se você se interessar pra ouvir. Eu recomendo de olhos fechados, é maravilhoso. Então, gente, é isso, essas são as minhas 4 creepypastas favoritas. Se vocês gostaram, eu volto aqui e falo sobre outras creepypastas também. Eu amo falar sobre isso, tem muita creepypasta que eu já li recentemente que também são muito boas. Mas eu não vou falar muito por aqui pro vídeo não ficar muito grande. Obrigada por você ter assistido até aqui. Me conta nos comentários qual a sua creepypasta favorita, eu vou adorar saber. E me segue no Instagram também, porque eu sempre falo desse tipo de coisa por lá. Beijo, tchau!